Saúdo a igreja com a graça e a paz daquele que vive e reina por todo sempre. Amém? Amém? Amém ou não amém? 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 Abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nessa noite nós vamos estar falando sobre o problema não está na semente, o problema está no solo. O problema não está na semente, o problema está no solo. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Nós vamos falar sobre o que nessa noite? O problema não está na semente, o problema está no solo. Quero louvar a Deus pela vida de Daiane, estou vendo a Daiane ali. Fique à vontade, seja bem-vinda. Daiane congregou conosco há um tempo atrás, época de mocidade, né? Uma bênção. E está aqui, fique à vontade. Quero louvar a Deus pelo colega de faculdade, o Hélio. O Hélio falou, mas quando você for pregar lá, me avisa. Ele amanhã é domingo, ele assina os textos, E aí o Hélio fez um esforço, que Deus possa continuar te abençoando. Espero que Deus possa trazer uma palavra para o seu coração. Está escrito assim: no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou no barco e sentou, e todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Versículo de número 18. Está escrito assim: ouve, pois, vós a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do rei e não a entende, vem o maligno e arrebata a que lhe foi semeada no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Você pode dizer amém? Amém. Curve a sua fronte, por favor. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque tu és um Deus que tem cuidado de cada um que está aqui nessa casa de oração. Abre a revelação da tua palavra nessa noite. Desde já eu quero lhe pedir o teu auxílio, que eu possa falar de forma inteligível e que o ladrão da semente não possa sair daqui vencedor nessa noite. E todos nós que entramos nessa casa de oração possamos sair daqui convictos de que não ouvimos a palavra do homem, mas que nós ouvimos a palavra de Deus. Se você pode, aplauda ao Senhor, porque é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder do louvor e de toda a adoração. Glória, pois, a Ele. Jesus Cristo, no desenvolvimento do seu ministério qual Deus lhe confiar, entregar em suas mãos. E por que não também dizer que Jesus Cristo, de fato, ele foi um missionário, mas um missionário obediente à ordem que lhe foi passada.
Jesus Cristo pregava a mensagem com tanta convicção. E a mensagem de Jesus Cristo diante daqueles que ouviam era um alimento que supria, que nutria a alma daquelas pessoas. Consequentemente, aonde Jesus estava, a multidão ia atrás de Jesus. A multidão apertava Jesus. E nesse texto que nós acabamos de ler, conhecido como a parábola do semeador, o que é a parábola? É uma ilustração que Jesus usou para trazer a realidade. Quando você fala por meio de ilustração, para trazer a consciência para uma pessoa ou para inúmeras pessoas, você está fazendo uma parábola, uma comparação, uma ilustração. E Jesus Cristo, quando ele faz essa parábola, se percebe que Jesus Cristo ele era um pregador diferenciado. Por quê? Porque Jesus Cristo ele não foi o primeiro pregador naquela época. Existiam grupos que pregavam, mas Jesus Cristo era um pregador com responsabilidade. Por quê? Porque ele fazia questão de falar de forma que os ouvintes entendessem a mensagem. Uma certa feita, um irmão me encontrou comigo e falou: Emerson, quando você prega, é uma bênção, e quando eu estou perto de casa, eu dou glória a Deus. Talvez ele falou brincando, é amigo meu, mas eu levei a sério aquilo ali. Eu perguntei por quê? Ele disse: quando eu estou perto de casa, é que eu vou entender a mensagem. Eu digo: Senhor, isso é grave. A mensagem ela precisa ser compreendida no momento que está sendo ministrado. E ele começou a rir, começou a me abusar, e ele não sabe que eu levei tão a sério assim. Mas eu não quero pregar que você dê glória a Deus na porta de casa. Eu quero pregar que você entenda agora. Porque após o culto eu não sei o que pode acontecer. E Jesus Cristo ele tinha essa preocupação. Uma outra oportunidade, estávamos em uma cruzada evangelística no Milho, e o jovem teve a oportunidade de pregar a palavra, e ele falou palavras que eu, como leitor das Escrituras, eu tive que pesquisar no dicionário. E o contexto daquela comunidade era um contexto oprimido pelo tráfico, era um contexto oprimido pelas drogas, era um contexto que tinha muitas mães de família, muitos pais analfabetos que não tinham acesso àquela informação. Então, quando Jesus Cristo ele faz uma parábola, Jesus Cristo não quer simplesmente contar história, Jesus Cristo não quer se prender a fábulas, Jesus Cristo está descendo o nível, vamos dizer assim, para falar de forma inteligível ao auditório que ele se encontra. Então Jesus Cristo ele usa uma parábola, Jesus Cristo ele não inventa essa história. Essa história é uma realidade. Porque quando o semeador ele saía para semear, o semeador ele levava uma sacola, ou uma bolsa com sementes dentro dessa sacola. Então Jesus Cristo sabia que o contexto daquelas pessoas que estavam na beira da praia, enquanto ele estava no barco sentado, expressando a palavra, pregando a palavra de Deus, Jesus sabia: eu tenho que falar de forma inteligível. Esse povo é um povo que precisa compreender a proposta. Ainda assim, que não foi revelado o mistério para todos. Se você ler o texto posteriormente, você vai ver, ele oculta, só revela para os seus alunos, os seus discípulos. Então, quando Jesus fala da parábola, acredito eu que a multidão começa a se ver dentro da mensagem pregada por Jesus, que estava sentado naquele barco. E Jesus Cristo começa a contar a história da trajetória de um semeador. O semeador ele saiu para semear, mas no versículo de número 19, quando ele revela a questão da semente que cai no meio do caminho, ele diz: e todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E eu tenho analisado nessa trajetória cristã como ministro do Evangelho, um dos investimentos que o diabo tem feito no século XXI, no que se trata da responsabilidade do arauto de Deus, do atalaia, o acha, o homem cuidadoso que prega a palavra, é trazer uma palavra que não seja a palavra que Deus estabeleceu para que o homem de Deus possa pregar essa palavra. Queridos,
quer que a igreja pregue a palavra. O diabo quer que a igreja pregue movimento. O diabo quer que a igreja pregue emoção. O diabo quer que a igreja pregue entretenimento. Porque a única coisa que pode levar você ao céu é a palavra. Não tem outro recurso que Deus colocou disponível para nós que possa levar você ao céu, a não ser a palavra. Então, eu percebo que quando a mensagem está sendo pregada, quando a mensagem está sendo ministrada, vem vontade de ir no banheiro, vem vontade de sair, entra uma pessoa procurando você, o celular toca, porque o inimigo se levanta para você não ouvir a palavra. O ladrão da semente, ele quer roubar a mensagem que foi semeada no seu coração. E o semeador saiu a semear, e uma parte da semente ela cai na beira do caminho, e vem as aves e pega a semente. Tem crente que está no culto, chega em casa, pergunta ele o que foi que Deus falou hoje, não sei. Não sabe o que foi pregado nessa noite. Não sabe o que foi falado nessa manhã. Não sabe por quê? Porque o maligno tem roubado a semente do coração do outro. Então o maligno, irmãos, ele vai investir o máximo para você não respeitar a palavra, para você não honrar a palavra, para você não gastar tempo, não investir na leitura da palavra. Caiu na beira do caminho. As aves pegou a semente e comeu a semente. A semente, ela é vida. Quando fala em semente, eu me lembro que o texto diz, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o que, irmãos? Quando fala Deus amou o mundo, estamos falando de semeador, estamos falando em semente, e eu coloco algo, o campo, o semeador e semeia no campo. E eu olho para esse texto, João 3,16, eu vejo que Deus olhou o campo, o mundo, as pessoas, as famílias. Deus olhou o mundo e Deus enviou a semente chamada Jesus para cair no mundo e gerar vida. Então, quando a semente é lançada, quando a mensagem é pregada, o diabo vai querer pegar a mensagem, porque quando a ave come a semente, o que é que ela faz com a semente? Ela mata a semente. A semente já não vai gerar vida, a semente já não vai produzir futuramente frutos, porque a ave pegou a semente. É por isso que nós vemos em muitos lugares, as pessoas não têm paciência mais para ouvir a mensagem do Evangelho, porque estamos sem tempo. Temos tempo para dançar, temos tempo para brincar, temos tempo para entreter, temos tempo para muitas coisas, mas estamos colocando pouco tempo para a palavra. Quem sai ganhando? As aves. Toda vez que eu leio um texto, principalmente quando eu vou perguntar ao texto, que é o meu costume, eu sempre faço pergunta ao texto, e eu pergunto a esse texto, o que é que esse texto quer nos ensinar nessa noite? Uma das coisas que esse texto quer ensinar para mim e para você é: valorize a semente que Deus tem colocado no seu coração. Você não pode ter todo o conhecimento teológico, mas se você tem a semente, você está salvo. Você não pode ter toda a estrutura financeira, mas se a semente foi gerada no teu coração, o teu nome está escrito, é no livro da vida. É por isso que a ave quer comer a semente. Glória a Deus. Não quer deixar a mensagem gerar vida em nós. Eu estava em um evento, e o lugar que o pregador estava era um lugar muito apertado, eu tive que ficar do lado de fora. Até falei com o Antônio, estou nos atos externos, Antônio deu risada. E tinha um vigilante e passaram o rádio para o vigilante. Quando o vigilante foi atender o rádio, todo mundo, foi algo assim sem combinação. Todo mundo olhou para o vigilante e falou: shh. Eu falei: pessoal,
sujeito é vigilante, ele está trabalhando. A sede daquelas pessoas em ouvir a mensagem era tão grande que eu digo, meu Deus, segura ele, não deixa ele chorar. Porque se ele chora, todo mundo ia olhar para mim. A sede da palavra de Deus. Irmãos, o homem de Deus e a mulher de Deus que valoriza a semente, ele quando sai de casa, ele não quer saber quem vai cantar, ele não quer saber quem vai pregar, ele quer saber de uma coisa: o meu coração é o solo e eu quero receber a semente. Então por isso que você às vezes vê muitas pessoas na casa de oração, infelizmente é uma realidade. Existem pessoas que vão ser condenadas ao inferno, eu falo inferno mesmo. Tem pessoas que vão ser condenadas ao inferno, e essas pessoas que serão condenadas ao inferno são pessoas que antes de sofrer a condenação estavam sentadas no banco de muitas igrejas. Mas a semente não gerou vida nela, porque ela era uma boa frequentadora de culto, era uma boa membro de igreja. O cara tem o nome dele lá registrado na ata da igreja como um contribuinte fiel desde 1900 e lá vai fumaça. Mas ele nunca teve acesso à semente. Por quê? O pregador era mau, o pastor não dava o melhor, os ministros do evangelho não tinham compromisso. O problema não está na semente, está no solo. Porque é fácil criticarmos a mensagem, é fácil criticarmos a semente, mas eu pergunto: o teu coração está de acordo com o que está sendo pregado nesses dias? O teu coração está de acordo com a proposta do reino de Deus, o evangelho, a boa notícia, a boa informação? O problema não está, irmão, na semente, o problema está no solo. Se você ouve a palavra e quando chega esquece em casa, em nome de Jesus, não aceite isso na sua vida. Ore a Deus para que Deus possa trazer à memória o que o Espírito Santo falou para você por intermédio dos seus instrumentos. Não aceite, porque tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje e só vai ouvir outra pregação domingo que vem, porque vai trabalhar, vai estudar, vai fazer faculdade. Então você precisa estar atento à semente. E eu não falo simplesmente hoje porque eu vos prego, mas qualquer dia que entrar na casa de oração, como se fosse o seu último dia. A semente é lançada, mas as aves estão voando por aí querendo pegar a semente, para você não entender a revelação da palavra. Versículo de número 20. Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem em si mesmo. Antes é de pouca duração e sobrevindo a angústia e perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza, logo ele se ofende. Interessante que esse texto, ele é um texto que eu posso também dizer que ele é um texto missionário. Sabe por quê? Porque o semeador está no objetivo de semear. Ele vai para o campo para semear. Só que esse texto diz para nós que não é para criarmos muita expectativa, porque existe a possibilidade de a árvore pegar uma semente porque o ouvinte não valorizou. Existe a possibilidade dessa semente cair no meio das pedras ou entre os espinhos, mas existe a possibilidade também de cair uma bota. E hoje eu estava nos evangelizando ali no Curuzu, e eu falei com minha sogra hoje, eu digo: para falar de Jesus agora tem que ter dinheiro, porque você gasta com folheto, você gasta com gasolina, mobiliza pessoas, e às vezes as pessoas falam: tudo é dinheiro, não é que é tudo dinheiro, mas é uma necessidade que surgiu e que tem surgido. Hoje mesmo nós fomos, e aí as irmãs foram, o irmão abençoou com a ida, mas na volta tivemos uma dificuldade, e aí o irmão já doou 15 reais para pagar o táxi para as irmãs voltar. Uma outra irmã já veio na minha moto, uma outra irmã, um outro jovem já veio na moto do outro irmão. Todo um processo interessante, que a mensagem foi pregada, mas aparentemente ninguém chegou lá e levantou a mão e entregou a vida a Jesus. Aí o semeador fica triste. Mas o texto diz: olha, semeador, o problema não está na semente, meu filho, o problema está no solo. Porque no momento que pregamos a palavra, via jovem subir de moto, jovem descer de moto, viatura entrando, viatura saindo, eu fiz a leitura do ambiente, eu vi que era um lugar pesado. E o que é que eu percebo? Ali vejo solos, corações
cair. A semente ela cai. E o texto diz que ela gera vida de forma precoce, de forma instantânea. Não sei se você já teve essa experiência de evangelizar uma alma, e aquela alma dizer, glória a Deus, eu quero Jesus, e dar um sorriso lindo, um sorriso 15 para as 3, e você, glória a Deus, ganhei uma alma para Jesus. E eu disse, vamos à igreja hoje, vamos orar, vamos adorar a Deus. E ele diz, eu vou, passo aqui em casa. Quando você passa na casa daquela alma, aquela alma não está em casa. Você vai conversar com a mãe do sujeito e diz, ele saiu. Aí você vai no dia seguinte, me encontra, quando você tem a oportunidade de rapaz, eu esperei você domingo de noite da igreja. E você não foi, eu irmão, não é por nada não, ora por mim, eu não quero agora não. Esse texto diz isso aqui. Recebe a palavra com alegria. No domingo é o bênção. Ele levantou a mão no domingo, irmãos. A foto dele está lá registrada pelo líder do discipulado. A ficha dele está preenchida. Todo mundo abraçou ele. O pastor abraçou ele. Ele ganhou a Bíblia de presente e ele recebeu a palavra com alegria. E aí ele diz, glória a Deus. A festa no céu, todo mundo bate palmas. O céu se alegra, houve conversão. Houve um nome escrito no livro da vida. Mas na segunda-feira o cara está desviado da fé. Por quê, irmãos? Porque ele caiu num lugar que era pisado pela passagem de pessoas. Jesus fala, o contexto histórico fala isso, era um lugar que era transitado por seres humanos e ali pisava, e aquela semente ela cai, ela gera vida de forma precoce, ela gera vida de forma instantânea, entretanto, ela seca quando o sol vem. Por quê? O texto diz, não tem raiz, não tem fundamento na palavra, é de pouca duração. Se você levanta a mão no domingo e se desvia na segunda, se você no propósito de campanha de oração estabelece um propósito com Deus e no dia seguinte você vive uma outra vida, eu quero dizer para você, a semente está caindo no teu coração e o teu coração está um coração duro, com pedras, e tem impedido de gerar vida em você. Tem impedido de gerar vida. Aparentemente está bem, está dando risada, está dizendo que Deus está na realidade, está na situação, mas no dia seguinte não tem vida, não tem fundamento. É como a casa construída na areia. Ela constrói até rápido, gasta menos materiais. Talvez o que estava construindo na rocha, trazendo a parábola para nossos dias, o da rocha viu você é muito inteligente, você trabalha rápido. Talvez aquela casa que constrói na rocha seria uma das grandes empresas que iriam vender materiais de construção de forma rápida, porque ia produzir muito rápido. Mas quando vem o vento, quando vem a chuva e quando o rio transborda, a casa cai, porque não está firmada na rocha, não tem raiz. É uma fé que não está fundamentada na palavra. É um crente que está com a vida na areia. Ele pode estar frequentando os cultos, mas está na areia. E o vento vem, a chuva cai, o rio transborda e grande é a queda. Então essa semente ela cai em um lugar que automaticamente esse lugar proporciona para essa semente a possibilidade de gerar rápido. E ela gera rápido, mas na medida que ela gera rápido, ela morre. Porque é um lugar pisado pelos homens, é um lugar com pedras e que traz dificuldade. Quero lhe apresentar o outro solo, versículo de número 22. Se você achou, diga amém. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica. Às vezes eu me pergunto, e eu acredito que você também já se fez essa pergunta: por que o mesmo crente que está na mesma casa de oração, que é ministrada pelo mesmo grupo de louvor, que é ovelha do mesmo pastor, que está debaixo do mesmo corpo diaconal, por que uma gera vida e a outra não gera vida? Se o lugar fosse diferente, poderia dizer, não, o pessoal de lá do louvor é uma bênção, não, meu pastor é uma bênção, mas todos estão tendo acesso à mesma informação. É por isso que eu estou dizendo, a semente é a mesma. O efeito está em nós. O efeito dessa mensagem não está de acordo com o semeador. O efeito dessa mensagem está na revelação de que tipo de solo é o meu e o seu coração. Foi semeado entre os espinhos, e quando cresceu, a sedução mundana, os cuidados desta vida, sufocou a palavra e optou em desistir da trajetória cristã. Eu estava evangelizando lá no trabalho
cheguei para uma jovem, esperei uma oportunidade, porque às vezes você está falando do amor de Deus e as pessoas querem ouvir, mas tem vergonha de mostrar que está ouvindo a palavra. Eu percebi isso. E eu tenho que compreender porque eles estão na fé. Então, quando eu vejo que 3, 4 pessoas foram embora, eu digo: agora é de lançar semente. E eu conversando com uma jovem, e ela falou para mim: eu tenho vontade de ser cristã. O meu marido, meu esposo também tem vontade. Mas eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de umas festas, eu gosto do carnaval. Sabe? Ela tem vontade, mas os espinhos não deixam o evangelho gerar vida. A sedução desse mundo, os cuidados desta vida, eles são como espinhos que impedem da semente, a palavra de Deus, gerar vida no homem. Irmãos, quem é o semeador dessa história? O semeador é aquele homem que está sentado no barco. O semeador é Jesus. O semeador está sentado no barco e ele está dizendo: olha, eu saí para semear. E diante daquele barco tem pessoas que o texto diz que estavam em pé. Diante daquele barco tem solos. E a semente estava sendo lançada. Mas os cuidados da vida impedem de muitos homens e mulheres terem um compromisso real e sincero com a palavra de Deus. A sedução dessa vida, os cuidados dessa vida. A semente ela não muda, a semente é Jesus. Na medida que ele é a semente, ele também é o semeador. A palavra está sendo ministrada. A palavra está sendo pregada. Um certo evangelista no Vitor Serra, evangelizando, ele foi dar um folheto ao homem, e aquele homem foi ignorante para com ele. E aquele menino falou algo que me chamou a atenção. Ele falou: você pode não escolher o folheto, mas eu quero dizer uma coisa: não diga que Deus não te visitou. O semblante dele caiu. Hoje eu estou evangelizando, Antônio falou: mas evangelizar estreito, tudo a vida do semeador estreito, Antônio. A gente sai às 2 horas da tarde para falar do amor de Deus, com uma sacola cheia de semente que sobe ladeira, a gente desce a escada, e quando a gente lança a semente, tem terreno que é cheio de conhecimento humano, terreno, sabedoria da vida, filosofia de vida, e a semente ali. Eu falei: Antônio, tem situações que Deus manda a gente pregar, simplesmente para preencher um documento, para no dia do juízo o cara dizer: não, você ouviu, eu mandei o semeador lançar a semente, e você não quis. Porque Deus não deixa ninguém enganar. Deus manda os seus pregadores, os seus evangelistas, os seus missionários. Irmão, hoje foi falado sobre evangelismo no sertão. É porque Deus tem preocupação com todos, e Deus não quer que o sertão tenha desculpa para dizer: eu não gerei vida, porque não caiu semente nesse solo. Então Deus tem levantado homens e mulheres para semear no mundo, em qualquer lugar. Eu digo para você: tem semeador na Avenida Peixe, tem semeador no Rio de Janeiro, tem semeador na África, tem semeador na Coreia. Deus tem colocado sacola no ombro dos semeadores, e eles têm saído para semear. Mas o problema não está na semente, o problema está no solo. Se eu não me policiar, independentemente de pregar a palavra ou não, os cuidados da vida podem matar a semente que foi gerada no meu coração. Tempo de igreja não salva ninguém. Todo dia temos que matar um leão. Todo dia temos que matar um urso. Todo dia você tem que cultivar a sua caminhada cristã. Todo dia você tem que regar a sua fé em oração e leitura bíblica com a palavra de Deus. Quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a se relacionar com Deus, você está semeando, você está regando a semente para gerar vida. A palavra, ele recebeu a palavra, mas toda a palavra vai descer no coração desse ouvinte. Os cuidados da vida, os espinhos sufocam a palavra. Versículo de número 23. Se você achou, diga amém.